Sejam muito bem-vindos a mais um Sextou com Sobriedade. É um grande prazer estar aqui com vocês mais uma noite de sexta-feira. É muito bom poder vir aqui e compartilhar, transbordar na sua vida, na vida da sua família. Se você está hoje nesse episódio e não assistiu o episódio anterior, não saia daí, mas quando terminarmos, volta e veja o episódio da semana passada. Nós entramos em um conteúdo maravilhoso que é sobre o cavalheiro preso na armadura. Na semana passada, eu trouxe um castelo, né? A análise para você olhar para a sua vida e ver o castelo que você muitas vezes está e não percebe, tá? Que precisa olhar de uma forma diferente. E eu vou aqui trazer um pouquinho para vocês lembrarem, né? Quem viu na semana passada, lembrar, e quem não viu, entender um pouquinho do que eu vou trazer hoje para você. Então, nós falamos sobre o castelo do conhecimento. Nós precisamos entender, né? Muitas vezes a nossa necessidade por estar no controle e amar de verdade. Muitas vezes a ilusão que nós temos de eu faço tudo por ele, eu faço tudo por ela, né? Essa busca por acreditar que fazer para o outro, resolver o problema do outro é o melhor caminho, não é. Você precisa olhar para você, você precisa entender que muitas vezes essa armadura da codependência que você colocou em você, acreditando que se resolver o problema do outro, todos os seus problemas estarão resolvidos, não é a melhor forma. Então, nós entramos, né, na semana passada no Castelo do Silêncio, aonde você muitas vezes precisa ficar em silêncio para ouvir você. Precisa parar um pouco de tanta correria para se escutar, escutar o que você sente, o que você quer, o que é importante para você. Porque quando o vício ele entra dentro da casa da família, né, o vício por algo lícito ou ilícito ou comportamental, a família veste uma armadura, né, muito pesada, feita através de vigilância constante, ansiedade, controle, acreditar que vai resolver a situação. E aí nós aprendemos que muitas vezes o barulho dessa obsessão pelo comportamento do outro, pelas atitudes do outro, é para a gente poder refletir e fazer a seguinte pergunta: com quem está o controle? Será que está comigo realmente? Será que está com ele? O que eu estou fazendo? Será que eu tenho o controle da situação? Mas será que ele usou de novo? Será que ele vai usar? Que dia? Quando? Então, isso acaba nos distraindo de estarmos no castelo do silêncio, tá? Da nossa própria dor. De olhar o que está doendo em nós para buscarmos fazer os ajustes que são necessários ser feitos. Nós descobrimos também no primeiro episódio que muitas vezes a ferragem, né, que está ali e cada dia mais a gente se mantém com ela, vai se enferrujando com o processo. A armadura, ela vai começar a machucar e essa ferrugem vai começar a corroer a gente por dentro. Então, quando que essa armadura vai começar a derreter, a soltar e a gente tirar da gente essa armadura tão pesada que a gente vem carregando? Quando a gente focar 100% em nós, encararmos quem somos de verdade. E muitas vezes precisamos do silêncio para isso. Mas nós muitas vezes achamos que no barulho vai ser resolvido as coisas. Nós precisamos entrar no castelo do silêncio para recuperarmos o nosso fôlego e darmos continuidade em ajudar o outro, mas primeiro nos ajudando. Hoje nós vamos entrar, né, dar um passo diferente para um próximo castelo. Então, se você não viu o conteúdo anterior, vai lá, ouça, entenda um pouco mais como você pode fazer para estar nesse castelo do silêncio com você, para você ter mais clareza do que precisa ser mudado, tomar consciência, ok? Combinado? Agora nós vamos entrar nesse castelo do conhecimento. Eu entendi, eu fiquei em silêncio, eu percebi que eu faço isso e não é bom, eu faço aquilo e está errado, certos comportamentos que eu tenho não está sendo benéfico e sim maléfico para a minha relação com a pessoa que eu quero tanto ajudar, que eu quero tanto tirar dessa situação que está vivendo. Agora eu preciso, né, atravessar a porta e entrar no castelo do conhecimento. E é aqui que a gente vai começar a desmantelar
uma das maiores ilusões de um codependente. Você sabe o que é codependente? Muitas famílias não entendem o que é essa palavra. Então, eu vou dizer para vocês, é deixar de cuidar de si para cuidar do outro. Mas pesquisa, vai estudar, entra no castelo do conhecimento e vai entender o que um codependente faz. O dependente é quem faz o uso ou tem o comportamento que se autodestrói. O codependente é o familiar ou responsável que está ali por tabela, passando, às vezes, muito mais raiva, se acabando emocionalmente, fisicamente, por causa do comportamento, da atitude, das ações do outro. Mas estuda sobre isso, porque desse castelo do conhecimento você vai precisar aprender muita coisa para cuidar de você em primeiro lugar. Combinado? Então vamos lá. Muitas vezes a ideia que o codependente tem, né, de controlar o outro, isso é uma prova, acredita-se, né, que é uma prova de amor. Tem certeza que eu estou fazendo isso por quê? Porque eu amo. Eu amo demais, por isso que eu quero estar no controle, resolver tudo, fazer tudo para o outro. Cuidado, isso não é a melhor solução, não é a melhor saída, tá? Dentro do livro Cavalheiro Preso na Armadura, ele entra no castelo, onde ele lê uma frase, que ela faz todo sentido para trazer para vocês. A frase diz o seguinte: o conhecimento é a luz que ilumina o seu caminho. O conhecimento é a luz que ilumina o meu caminho. Quando você coloca luz nesse caminho que você entrou, de ter que estar dentro dessa situação, você vai conseguir enxergar com mais clareza os tropeços, as pedras, as dificuldades. Mas no escuro, fazer essa caminhada vai ser muito mais difícil. Você vai se machucar muito mais. Então, quando, né, o cavaleiro traz essa frase, ele descobre que ele passou a vida toda necessitando de aprovação dos outros e chamando isso de amor. Você, quando entrou no castelo do silêncio, ou quando você entrar, você precisa começar a se questionar. Por que eu quero tanto ser aprovada, validada, reconhecida, amada? Por que eu faço tudo pelo outro? É para me sentir importante, é para sentir que eu tenho valor. Será que você está conseguindo isso? Quando você começar a se questionar e a olhar para você com verdade, com humildade, com sinceridade, você vai perceber que muitas vezes você está fazendo pelo outro aquilo que você gostaria que tivessem feito por você, em termos de cuidado, e que não foi feito. Então você precisa entender que quando você precisar de alguém, né, seja de um jeito que fique bem para você, um jeito que te faça bem. Você precisa do outro, mas está te fazendo bem? E se não estiver fazendo, como você se posiciona? Como que você reage? Entender que muitas vezes o amor, ele precisa ser livre. Ele não pode ser uma dependência do outro disfarçada em autocuidado, em controle. Não, você precisa compreender isso. Mas muitas vezes o familiar de um dependente, ele tem essa necessidade, né, de estar no controle e acredita, né, que amar é a resolução da situação. Eu não estou dizendo que você não ame, só que muitas vezes você está usando essa desculpa de amar demais para não fazer por você aquilo que precisa ser feito em primeiro lugar. Então, assim, ó, o que é necessitar nesse contexto que eu estou trazendo para você aqui? É muitas vezes assim, ó, eu preciso que ele, meu familiar, fique sóbrio para que eu consiga ter paz e ser feliz. A sua vida se torna você, né? Se torna refém da escolha e do comportamento do outro. Porque eu ouço mães, esposa, pais, eu só vou ter paz, eu só vou ficar feliz o dia que ele parar de beber, o dia que ele parar de usar tal coisa. Então, quer dizer, sua felicidade depende do outro, você não sabe olhar para você e enxergar em você motivos para ser feliz, e outras pessoas que não fazem uso de substância, outros filhos, os seus filhos, se o seu caso é o marido, os seus pais, os seus irmãos, as pessoas, o restante das pessoas não são importantes para você buscar a felicidade? É só aquele indivíduo que está ali passando por uma problemática que está bem mais visível, porque às vezes tem outros familiares passando por alguns problemas que você não está nem aí. Por quê? Porque você foca exclusivamente no DQ.
Então você precisa entender que muitas vezes essa necessidade é para não olhar para você mesmo. Já trazendo aqui o que é o amor com limite que você precisa ter. Primeiro, eu busco a minha saúde emocional, cuidar de mim, eu busco conhecimento para que eu possa manter a minha paz, independente do que o outro está fazendo ou não. Para que aí sim eu consiga estender a minha mão com firmeza e não com um braço que está ali desesperado, quebrado para socorrer o outro. Primeiro eu preciso estar bem comigo mesmo. Então, assim, ó, confrontar a falsa ideia, né, de que salvar o outro das consequências das próprias escolhas que ele fez é amor, de verdade. É você olhar e querer salvar uma ressaca moral aí, para dizer assim, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom pai, eu estou dando o meu melhor. É pagar uma dívida de vício, muitas vezes, que você tem feito, bancar do vício do outro e mentir, muitas vezes, para cobrir o erro do outro perante a sociedade, as pessoas, facilitando aí o comportamento, o uso e acreditando que isso é amor. Isso não é amor. Isso está totalmente errado. Você precisa tomar consciência que você não está ajudando. Entrar numa busca constante, ativa, de conhecimento e limite. Você, familiar, precisa buscar ajuda técnica, emocional, para ter ferramentas para lidar com esse indivíduo. Terapia, grupo de apoio, estudo, estar aqui no Sextou com Sobriedade. Entrar, procurar entender sobre a imersão, a travessia que nós temos. Quer entender? Manda aí no direct. Como assim? O que é isso? Eu quero saber mais. A equipe vai entrar, vai te explicar. É um dia inteiro de conhecimento, de aprendizado. O problema é que muitas famílias dizem assim, eu já internei, o problema está resolvido. Ele vai voltar curado. Ele vai ficar bom. É o nosso desejo também. Mas muitas vezes você, como família, por não buscar conhecimento, você empurra o indivíduo para uma recaída através dos seus comportamentos, de gatilhos que você puxa nele ou nela sem perceber. Então, o conhecimento ele vai libertar você, família, da culpa. O vício, ele é uma doença e um comportamento muito compulsivo. Só que assim, não é uma falha uma falha moral. Pode desencadear comportamentos de falha da moral, do caráter? Pode. A doença faz isso. Muitas vezes a gente ouve assim, fulano quando não bebe é a melhor pessoa do mundo. Fulano quando não está sobre o uso da substância é a melhor pessoa do mundo. Sim, essa é a pessoa certa. Quando a doença está ativa, ele desliga a parte racional. Ele só quer a emoção de viver mais uma dose, mais um trago, mais uma questão do uso ali, para não trazer as nomenclaturas aqui. Ele só quer aquilo de novo. Então ele não percebe. Ele se corrompe. Por quê? Porque ele quer tampar uma dor. Ela quer tampar uma dor que não sabe fazer de outra forma. E o uso da substância, o comportamento, traz isso. Então, assim, muitas vezes a própria mãe, esposo, pai, acaba provocando um uso. É doído de falar isso? É doído você de ouvir isso? Sim, mas é uma realidade. Por não ter conhecimento, você, como família, muitas vezes se torna o gatilho. E eu estou falando isso, não é para você carregar uma culpa ou aumentar a culpa que você já carrega. Não. É para você tomar consciência e dizer, a partir de hoje eu vou buscar conhecimento, para que eu não seja mais o gatilho que faça o meu familiar, que eu tanto amo, buscar fugir das dores através de uma substância. Então, assim, definir limites claros para o de quê, através do quê? Do conhecimento, da régua, para você saber aonde termina o seu papel e aonde começa a responsabilidade dele, do outro, que está ali tendo comportamentos disfuncionais. O conhecimento sem a ação necessária, só na teoria, também não funciona. Porque tem gente que sabe os 12 passos de cor e salteado, de olho fechado, mas não coloca a risca, não segue aquilo. Saber e não fazer era melhor que não soubesse. Porque se eu sei e ainda faço errado, que diferença eu tenho? Se você acha que porque você sabe, você é melhor do que o que não sabe, desculpa, você é pior. Porque você sabe o que tem que ser feito e não faz. O outro nem sabe.
Ele não tem nem o conhecimento. Porque talvez se ele já adquiriu o conhecimento, ele vai seguir, vai colocar em prática e vai ter bons resultados. A grande ilusão é a família acreditar que porque ela aprendeu isso aqui, ó, já é o suficiente. Não, é uma busca diária, constante, de comportamento, de atitude, de comunicação, todos os dias. Se você tem um familiar com o problema, com a doença, dificuldades de comportamento, ou a doença da dependência química, seja ela lícita ou ilícita, é porque você precisa aprender. Só sobre isso? Não, sobre muitas outras coisas, para que você tenha uma qualidade de vida melhor. Então, a gente sempre traz o seguinte questionamento. Se você foi contemplado com um familiar que é um DQ, é para que você se desenvolva como ser humano, para que você respeite os outros, para que você aprenda a olhar diferente para a dor da pessoa. E muitas vezes a gente passa a vida inteira sem parar e ter essa percepção. Então, nós precisamos entender, né, que dentro do castelo, no livro, fala-se sobre o dragão, que está lá para pegar. Quais são os dragões que você está tendo que enfrentar? Quais são os dragões que você precisa todos os dias encarar? E que você está buscando fugir deles? Ah, mas eu tenho que encarar? Sim, porque às vezes o dragão você vai matar ele com uma fala assertiva, com um olhar verdadeiro, com assumir a sua autorresponsabilidade, o seu papel no dia a dia. Mas às vezes você foge, você joga sempre para o outro. Você sempre pega o outro e bota ele de escudo para enfrentar os seus dragões. Dragões que às vezes você poderia parar na frente dele e dar comando, que ele não vai ter o poder de te destruir. Mas você foge, você se esconde. E ele está caçando você. Quais são os dragões internos que você tem? Que você não fica em silêncio para fazer as perguntas certas. Que você não está buscando conhecimento para lidar com você em primeiro lugar. Todo conhecimento, antes de ser colocado em prática para o outro, eu preciso testar em mim. Se funciona. Se eu consigo ter o controle sobre ele. Senão, de nada vai me adiantar. Quando você coloca em prática e sabe como utilizar e como resolver, aí você consegue ajudar o outro da forma correta. Então, na próxima semana, eu vou trazer aqui o castelo da vontade e da ousadia que você precisa começar a desenvolver em você. Você tem vontade de sair da situação que você está? Você tem a ousadia de se assumir que você não é a melhor mãe do mundo? Que você não é o melhor pai do mundo? Que você não é a melhor esposa, como você gostaria que o seu esposo te enxergasse? Que você não é a melhor empresária, a melhor funcionária? Que dói. Dói ter que buscar conhecimento e ter que assumirmos que eu não sou o que os outros imaginam que eu seja, o que os outros querem que eu seja, o que eu gostaria de ser. Dói eu ter que assumir que eu sou meus resultados. Essa sou eu. Não adianta eu falar que eu sou excelente, que eu faço, que eu ajudo, que eu contribuo, que eu transbordo, que eu resolvo o problema dos outros. Quando eu vou olhar para a minha vida, para os meus resultados como mãe, como esposa, como empresária, como funcionária, como filha, como ser na sociedade, e os resultados, ó, negativos. Minha saúde está debilitada, minhas emoções estão fragilizadas, meus comportamentos é só de grito e confusão, minhas palavras só saem da boca para destruir o sonho, muitas vezes, dos outros. Será que eu sou tão boa quanto eu quero que os outros me enxerguem? Quanto eu falo e eu pinto na cor que eu quero que os outros vejam? Eu preciso ter clareza sobre isso. Então, assim, ó, uma das coisas que eu quero que vocês reflitam é em quais momentos eu estou confundindo amor com a necessidade de controle. Quanto que você vem buscando aí, né, tentando, como as pessoas usam essa palavra, né, resolver o problema, pagar dívida, né, e resolver ali, olhar e achar que é a melhor solução para me sentir pertencente ali ao meu familiar. Mostrar para ele que eu o amo resolvendo todos os problemas dele. Infelizmente, não é o caminho. Qual conhecimento hoje sobre a codependência e quais as ferramentas que hoje você tem de desenvolvimento pessoal
para você. Eu preciso, sabe, que você busque ainda essa semana cuidar mais da sua saúde emocional. Como assim saúde emocional? Como está a sua saúde física em primeiro lugar? Tá bem? Você tem disponibilidade, disposição, disponibilidade de olhar para você, se você tem disposição de fazer uma boa caminhada, de fazer exercício, alongamento, ou tá cheia de dores físicas. Tudo dói, tudo incomoda. Se o seu corpo físico não tá bem, eu te pergunto, como está a sua saúde emocional? Se for para você olhar para suas emoções, qual o resultado que você tem hoje? Comece a entrar no castelo do conhecimento através de buscar entender com clareza sobre a sua saúde emocional. Se ela tá boa, como que ela tá, independente da escolha do outro, tá? Independente como o outro vai ver, como o outro vai achar, se o outro vai gostar ou não. Deixe o outro ou os outros um pouquinho ali de lado e olhe para você. Comece a fazer um investimento em você que talvez você nunca fez. Então, entrar no castelo do conhecimento é a melhor opção. É o melhor caminho. Mas como eu te disse, volta, ouça todo o Sextou com Sobriedade do castelo, do silêncio, porque muitas vezes, antes de você entrar no conhecimento, você vai ter que estar em silêncio para escutar os seus pensamentos, os seus sentimentos, ver o que é real, o que não é real, o que você fantasia, e só no silêncio você vai conseguir ver isso. Ouvir isso, sentir, entender. Com tanto barulho que você tem feito para resolver o problema do outro, você não está escutando você. O que o teu corpo muitas vezes está dizendo para você, pedindo socorro, me ajuda, mas você acha que resolver o problema do outro vai ser o suficiente. Está se enganando. A codependência está te corroendo. Então, deixe nos comentários, tá? O que mais você achou interessante de ouvir hoje, né? O que fez você olhar e falar, eu preciso disso. Isso faz sentido. Não entendi isso. Deixa nos comentários que a gente responde você. Depois você volta, olha para entender melhor, tá? Para que a gente troque essas experiências e você comece a olhar para você de uma forma que talvez você nunca olhou. A enxergar quem é você de verdade. De uma forma que até hoje você nem imaginou que pudesse ter uma maneira, e existe maneira, de você olhar para você, se valorizar, independente do outro, do que o outro pensa, do que o outro acha, de como o outro espera. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, já clica no sininho para que você receba a notificação na semana que vem do nosso terceiro episódio, né, sobre o cavalheiro preso na armadura, para você entender quais as armaduras que você colocou em você e que estão enferrujadas, estão te machucando, está te deteriorando e você não está percebendo. Então, clicando no sininho, você vai receber na próxima semana uma notificação, tá, sobre o nosso conteúdo aí, o terceiro episódio. E volta e veja o primeiro episódio e outros conteúdos que nós temos aí de todas as sexta-feira, entregando, transbordando na sua vida e na sua família. Então, no próximo episódio, nós vamos falar sobre o castelo da ousadia e da vontade. Você não pode perder. Você vai entender com muito mais clareza como enfrentar o grande dragão do medo, o medo da mudança, o medo do novo, o medo do diferente. E é só com conhecimento que você vai conseguir ajudar de verdade quem você tanto ama. Espero ter contribuído de forma positiva na sua vida. Um grande abraço para todos vocês. Que vocês tenham um final de semana maravilhoso, abençoado. E gratidão por estar aqui comigo até o final. Missão dada é missão cumprida. E mais uma vez eu cumpri a minha missão de entregar este conteúdo para vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem.